Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando a graça de um novo mês, o mês de dezembro. Eu já desejo a você que esse mês seja bem abençoado, bem iluminado, bem cheio da graça e do amor de Deus. Hoje nós celebramos também a primeira sexta-feira do mês e nós aqui sempre dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Então eu quero que você agora reze comigo. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje. Lucas capítulo 21, do versículo 29 até o versículo 33. Lucas capítulo 21, do versículo 29 até o versículo 33, que diz assim: Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vides acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Povo amado de Deus, nós estamos nos aproximando do tempo do Advento. Próximo domingo, vamos iniciar o tempo do Advento, o tempo de preparação para o Natal. Então, como estamos vivendo esse final do tempo litúrgico, tempo comum, nós somos conduzidos pela palavra de Deus a refletir sobre os fins, que dentro da nossa teologia, escatom, por isso que tem escatologia. Escatom quer dizer os fins. Existe um grande teólogo que diz que toda reflexão cristã é uma reflexão escatológica. Por quê? Porque não aponta somente para essa vida, mas aponta para uma outra vida, uma vida maior e melhor que nós conhecemos como vida eterna, como o céu. Então, o Evangelho de hoje tem esse aspecto escatológico, o já e o ainda não. O já e o ainda não. Veja, Jesus, ele está dizendo, quando vocês contemplarem essas coisas acontecendo, e essas coisas a gente já escutou no Evangelho passado, quando Jesus fala de catástrofes, de guerras, de perseguições, de sinais no céu, na terra, no mar. Vocês lembram, né? Que a gente chama de fim do mundo. Jesus disse, quando vocês contemplarem essas coisas que estão acontecendo, estejam atentos, porque o Filho do Homem está próximo. E aí Jesus usa uma simbologia, a simbologia da figueira. Eu sou do interior, eu sou filho de agricultor, eu cresci em sítio. E é muito fácil para uma pessoa do interior, que vive da agricultura, essa relação com os sinais que a natureza nos dá. Eu não sei como, mas meu pai, na sua simplicidade, na sua sabedoria, ele conseguia perceber os sinais. Esse ano o inverno não vai ser bom. Tá nublado. Tá muito quente. Tá aparecendo isso aqui, tá aparecendo isso aqui. E é interessante que o que ele dizia, eu via acontecer. Então, é a sabedoria de saber interpretar. Às vezes a gente
é tão esperto para interpretar algumas coisas e não é esperto para interpretar outras, né? Você é esperto, por exemplo, no senso da malícia, né? Quando alguém te olha, quando alguém te dá um like assim, né? Quando alguém começa a ser muito gentil, você começa a interpretar que aquela pessoa pode estar querendo alguma coisa com você. Aí para isso a gente tem atenção, a gente tem essa perspicácia. Ou então a gente sabe interpretar coisas, por exemplo, do nosso corpo. Eu estou me sentindo um pouco febril, eu estou sentindo um pouco minha barriga doer, minha cabeça doer. Então você começa a perceber os sinais de que o seu corpo não está bem e que provavelmente aquilo pode piorar. Então, Jesus está dizendo, se vocês têm capacidade de interpretar os sinais da natureza, vocês precisam também ter perspicácia e atenção para poder interpretar os sinais espirituais que Deus nos dá. Às vezes a gente diz, Deus não fala com a gente, Deus não fala comigo. Padre Pio dizia que Deus fala sempre, mas nós muitas vezes não nos colocamos em posição de escuta. A gente está tão distraído, a gente está tão preocupado com a nossa vida, os nossos apegos, com a nossa vida humana, que a gente esquece a nossa vida espiritual. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está dando seus sinais. E às vezes a gente não quer ou não tem uma perspicácia espiritual e nem quer ter para poder entender os sinais dos tempos, os sinais que Deus está nos dando. Não é que a gente vai esperar que o céu se abra, né, que Jesus fale com a gente, como às vezes falava com alguns santos, como o Padre Pio, como São Francisco, como Santa Gemma Galgani. Não! Pode ser que Deus não venha aparecer para mim e falar assim, eu vejo Jesus como muitos místicos tinham a graça de ver, de contemplar, mas Deus vai dando seus sinais. Às vezes é uma música que você escuta, às vezes é uma pregação, uma reflexão do Evangelho de hoje ensina, às vezes é uma frase, às vezes é um gesto de alguém para com você. Deus vai dando os seus sinais. Agora a gente precisa estar com o coração aberto para interpretar esses sinais. O Evangelho de hoje ensina nasceu assim. Eu comecei a perceber há 3 anos atrás que a minha relação com a palavra de Deus estava muito fria. E aí eu fiz uma promessa de passar 1 ano, né, gravando o Evangelho, porque assim eu preciso rezar, me preparar, ler, meditar, para que eu pudesse passar para vocês, para que eu possa passar para vocês. Eu interpretei que a minha relação com a palavra de Deus não estava tão boa e por isso eu fiz essa promessa, que era de 1 ano, né, mas já está se estendendo para mais de 3 anos, graças a Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Tenham olhos para perceber os sinais de Deus. Deus fala, Deus fala. Agora, que a gente esteja com o coração aberto para perceber a voz de Deus que nos dá os seus sinais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem, curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.